dia, bom dia, bom dia, bom dia. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Bora para mais uma manhã na presença do Pai, aprendendo e estudando a palavra. Enquanto a turma vai chegando, nós vamos orar e falar com o Pai. Viu? Fiquem à vontade, chama a presença de Deus aí onde você está, em nome de Jesus. Pai, bom dia Espírito Santo, bom dia Senhor Jesus. Nesta manhã nós te damos toda a honra, toda a glória, todo louvor porque a ti é devido, Pai. Nós queremos te agradecer pela oportunidade de vida que o Senhor nos dá, queremos te agradecer pela oportunidade de poder ler a palavra e que o Senhor esteja conosco nesta manhã, Pai. Que o Senhor possa mesmo conduzir o nosso coração a esse lugar de intimidade, de busca, onde o Espírito Santo traz revelação, aonde o Senhor é que conduz toda essa situação, todo esse tempo na palavra, Pai. Em nome de Jesus, nós te pedimos a tua presença, o Espírito Santo, que esteja conosco, Pai, nos direcionando, nos dando entendimento, sabedoria, discernimento diante daquilo que o Senhor quer nos revelar. Papai, nós pedimos perdão pelo nosso pecado. Pedimos perdão, Pai, por todas as vezes que nós ofendemos a Tua santidade. Que nada nesta manhã possa nos separar do Senhor, Pai. Eu peço que o Senhor venha e fique à vontade, ministre em cada coração, trata com as particularidades, nos aproxima do Senhor, Pai, nos revela a Tua palavra. É o que eu te peço em nome de Jesus. Pai amado, cobre a nossa vida com Teu sangue, nos livra de toda investida satânica, de todo levantar das trevas contra as nossas vidas. Que nós possamos estar exatamente no lugar onde o Senhor determinou para que estivéssemos nesta manhã, Pai. Nos dê um coração grato, nos dê um coração sábio, que o nosso prazer, que a nossa alegria esteja em meditar na Tua palavra, esteja em conhecer mais do Senhor, em estar no centro da Tua vontade, em aproximar de Ti, Pai. Espírito Santo, o Senhor tem liberdade, ministra em cada coração, traga a revelação daquilo que o Senhor tem para nós. Eu peço, Espírito Santo, que o Senhor governe sobre o meu espírito, sobre o espírito dos meus irmãos. E que o nosso espírito governe sobre a nossa alma. E que a nossa alma governe sobre o nosso corpo, Pai. Que esteja tudo em perfeito funcionamento em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Pai, que seja um tempo precioso na Tua palavra. E que a Tua palavra ela possa mesmo transformar os nossos corações em nome de Jesus. Amém e amém. Que a graça e a paz esteja sobre a sua vida. Gente, hoje é mais um dia que o Senhor ele já fez. Então se alegra, sabe? Fala, Deus, muito obrigado. Você acorda, abre a janela. Bom dia, Senhor. Sabe? Fala, bom dia, Pai. Já tô aqui. Sua filha tá pronta. Seu filho tá pronto. Eu quero viver tudo que o Senhor separou pro dia de hoje. Se você tiver com preguiça, já faz uma oração forte, fala assim, sai em nome de Jesus toda preguiça, sai todo desânimo em nome de Jesus, repreende. É no nome de Jesus, gente. Você fala assim, Deus, em nome de Jesus, sai toda preguiça. Todo pensamento jururu, todo chororô, sai em nome de Jesus. Bom dia, Margarete, Deus te abençoa. Bom dia, Mai. Gente, que hoje seja um tempo precioso na palavra. Esse tempo aqui é muito bom para mim e eu espero que de alguma forma seja bom para vocês também, que o Senhor ministre sobre a vida de vocês. Não deixe de compartilhar aquilo que o Pai está gerando dentro do seu coração. Bom dia, Lila, Deus te abençoe. Bom dia, Janaína, que alegria estar com vocês aqui. Hoje nós vamos estudar Êxodo capítulo 13 e o 14. Amém? Abre aí sua Bíblia, pega aí seu lápis, caderno, seu bloquinho de anotação. Bom dia, Natália, Deus te abençoa. É sempre um privilégio, né, gente? Nós precisamos aprender a ser grato pelas pequenas coisas, pelo óbvio que temos todos os dias. Gente, não é mexer no emocional. Mas tem tantos países que as pessoas não podem ler a palavra. Elas não podem ter uma Bíblia dentro de casa. E eu vou falar com você uma coisa, a Bíblia ela é tão poderosa. Ela traz transformação, sabe? Ela traz mudança.
E às vezes é o que muitas pessoas precisam e não pode. É tão bom quando você está angustiado, você está com o coração meio aflito, você pega a palavra, você abre aí, e aí você vai ler e o Senhor traz uma quietude para o seu coração, traz uma paz, né, interior, traz um governo sobre a sua alma, porque a nossa alma várias vezes ela quer mandar na nossa vida, sabe? A nossa alma ela quer se desesperar e ela quer falar que ela que manda na situação. Então a palavra de Deus ela vem com isso, ela vem com o a mais de Deus, ela vem com ânimo, ela vem com graça, ela vem com força, sabe? Ela que vem nos dando suporte para permanecer firmes e inabaláveis em Cristo. Ontem nós falamos sobre a primeira Páscoa, a instituição da primeira Páscoa. Se você perdeu a live de ontem, ela está salva no YouTube, quanto também no Instagram. Depois você passa lá, assiste a live de ontem, mas vou recapitular. Nós terminamos uma sequência na hora que nós entramos em Êxodo. Êxodo vai marcar o nascimento de Moisés, Deus levantando Moisés como um homem, um líder, que vai conduzir o seu povo na libertação do Egito. Eles viviam sob uma escravidão e agora ele está tirando esse povo do Egito e vai levar para a terra que ele prometeu para Abraão. Deus tem uma aliança com Abraão e ele vai cumprir essa aliança, fazendo com que o seu povo chegue nessa terra prometida. Só que Faraó tinha um coração muito duro. O Egito era um lugar onde tinha adoração a vários deuses. Eles eram panteístas e politeístas. Eles tinham vários deuses e eles achavam que qualquer coisa podia ser um deus. E Deus ele vem tratando com Faraó e com toda a terra do Egito. E quando Deus manda as pragas, que ele vai enviar ali 9 pragas, todas essas pragas vai mostrar a divindade, a superioridade, o poder de Deus, o Deus único e verdadeiro. Vai mostrar que os deuses que eles achavam que eram deuses, na verdade não era, não servia de nada, porque ele vai ferir todos esses deuses, né? O Nilo, a vaca, né? A morte de todos os animais, as rãs. Cada um desses deuses tem um significado lá para os egípcios e Deus vai ferindo cada um desses deuses, mostrando que ele é o único e verdadeiro Deus. E por fim, ele chega no capítulo 9 com a morte do primogênito. Não, no capítulo... Ainda não morreu, não morreu. Morreu. No capítulo 13, né? 12. Ontem, quando a gente fala, né? Deus anuncia no capítulo 11 a morte dos primogênitos. E aí, quando chega no 12, ele vai estabelecer a festa da Páscoa, que é pedir para que os israelitas passassem um sangue de um cordeiro perfeito, sem mácula, sobre a casa, e a casa que tivesse com as portas, os umbrais pintados ali com sangue derramado, esse não teria a morte dos primogênitos. Essa foi uma instrução dada para o povo hebreu. Os egípcios não sabiam, então eles tiveram a morte dos filhos primogênitos. E ali eu expliquei sobre a primeira Páscoa. Passado isso, nós vamos chegar aqui agora em capítulo 13. Nós terminamos com o versículo 50, dizendo que todo o povo de Israel, eles seguiram as instruções que Deus tinha passado para Moisés e Arão. E naquele mesmo dia, o Senhor tirou os israelitas da terra do Egito como um exército. Saíram mais de 600 mil homens. Os estudos comentaristas vão dizer que chega a torno de 4 milhões e meio de pessoas, contando que cada homem poderia ter aí 2, 3 mulheres e muitos filhos, né? Então sai aí uma turma aí de uns 4 mil pessoas. Versículo 1, capítulo 13. O Senhor disse a Moisés: consagre a mim todos os primeiros filhos homens dos israelitas, o primeiro filho de cada família e a primeira cria dos animais me pertence. Ele está dizendo o seguinte: a partir de agora, já falei para vocês sobre a instituição da Páscoa, a festa, os 7 dias de festa, que é a festa sem fermento, e a partir de agora vocês vão consagrar a mim o primeiro filho homem e a primeira cria de todos os animais me pertence. Então Moisés disse ao povo: este é um dia a ser lembrado, é o dia em que vocês deixaram o Egito, onde era escravo. Então antes de sair o Senhor está falando: eu quero que separe para mim todo primogênito e toda a primeira cria. Hoje o Senhor os tirou de lá para fora pela força de sua mão poderosa. Lembrem-se de não comer coisa alguma com fermento.
Nós vimos no capítulo 12 uma sequência dele falando, 7 dias agora será a festa dos pães sem fermentos. E nessa festa eu não quero que vocês comam o pão fermentado. O fermento significa o pecado, e ele está dizendo, durante essa caminhada é sem pecado. Não vai ter pecado, não. Nesse dia, no mês de Abibe, vocês foram libertos, que seria aí o mês de março e abril. Depois que o Senhor os fizer entrar na terra dos cananeus, dos hetitas, dos amorreus, dos heveus e dos jebuseus, celebrem esta cerimônia neste mesmo mês, a cada ano. Ele jurou aos seus antepassados que lhe daria essa terra, uma terra que produz leite e mel com fartura. Durante 7 dias vocês deverão comer pão sem fermento. No 7º dia faça uma festa ao Senhor. Comam pão sem fermento nos 7 dias. Nesse período não deverá haver nenhuma comida fermentada, nem a mínima quantidade de fermento dentro do seu território. Por quê? Porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Ele está dizendo, não leva fermento não, de espécie nenhuma, porque nesse período vocês não vão comer comida com fermento. O pão vai ser sem fermento. Agora vamos trazer a aplicação prática para as nossas vidas. Quando Jesus ele vem, ele faz o sacrifício perfeito. O sangue dele nos cobre, nos lava de todo pecado. E todo agora intento das trevas contra a nossa vida vem como um passate, como passar por cima. Porque o sangue de Jesus agora nos purifica de todo mal, de todo pecado. E nós somos libertos e salvos. Aquele povo era salvo e liberto da escravidão do Egito. Nós hoje somos salvos da condenação do pecado. Nós somos livres da escravidão do pecado. O pecado já não nos governa mais porque nós usufruímos do sangue de Jesus. Um sangue sem mácula e sem pecado. E hoje o Senhor ainda continua falando com a gente. Olha, é sem fermento. Quando ele fala do fermento, significa o pecado. Então a nossa vida deve ser uma vida que vai de santificação todos os dias. Nós precisamos entrar nesse lugar de purificar o nosso coração, de santificar a nossa vida. Tem uma passagem que eu amo demais, que é Eclesiastes 10. Eclesiastes 10 vai falar assim, deixa eu abrir aqui. Eu amo essa passagem. E toda vez que eu quero falar de santificação, eu uso ela para dizer o seguinte. Eu acho que minha Bíblia tem Eclesiastes, não. Eclesiastes 10. Eclesiastes 10, 1. Se alguém puder colocar esse versículo aí para mim, escreve isso aí. Como as moscas mortas produzem mau cheiro, até num frasco de perfume, assim um pouco de insensatez estraga muita sabedoria. O que esse versículo está dizendo? Eclesiastes 10, 1. Como as moscas que produzem mau cheiro, elas podem acabar com um frasco, um pote de perfume, assim um pouco de insensatez estraga toda a sabedoria e honra. Ele está dizendo, não adianta você ser muito inteligente, se você usar de um pouco de insensatez, vai acabar com toda a sua sabedoria. E eu sempre quando falo de santidade eu uso esse versículo, por quê? Obrigada, Lila. Quando a gente trata de santificação, funciona da mesma maneira. Se eu pego para você e te entrego um copo de água, você me pede um copo de água para beber, e eu te entrego um copo de água, você vai tomar. Mas se na sua frente eu tiro uma água do vaso, uma água do esgoto e pingo aqui dentro uma gotinha só, você vai beber? Em grande maioria não, pode ter um ou dois que vai falar que vai beber essa água. Mas se eu pego essa água que é limpa e pego uma água de esgoto e pingo uma gotinha aqui dentro, muitos não vão querer beber mais, porque vai falar, eu não vou beber essa água que está contaminada, porque uma gota é suficiente para contaminar. E naquela época, o meio de fazer perfume era o seguinte, eles colocavam o óleo, porque o óleo era o azeite, era o meio de fazer perfume, e tudo que você queria produzir cheiro, você colocava o incenso daquilo, a essência daquilo no óleo. Então, até hoje funciona dessa forma, gente? Você pega o óleo e eles colocavam flores, plantas que tinham cheiro para produzir perfume. Só que ele está falando o seguinte, sabe esse pote de óleo? Se ele tiver destampado e aqueles mosquitos fedorentos
cair dentro dele, ele vai estragar todo o perfume. Porque o mau cheiro do perfume, o mau cheiro do mosquito, misturado naquele óleo, vai produzir agora um cheiro fedorento naquele perfume. E da mesma forma é a nossa vida. Se você busca todos os dias se santificar, permaneça nisso. Mas não acha que falar um pouquinho só de mentira não tem problema. Porque a mentira é como a gota de esgoto dentro do copo de água limpa. E aí quando a gente pega para fazer, como que acontece para essa mosca cair dentro desse pote de óleo perfumado? Só se o pote estiver destampado. Se o pote estiver destampado, pode cair mosca, pode cair um tanto de outras coisas que vai contaminar aquele perfume. Aí eu te falo, se o seu coração, se a sua mente estiver descoberta, pode ser que o pecado entre. Mas uma vez que você fala assim, eu vou tampar o meu pote de perfume, eu vou tampar o meu coração, eu vou blindar a minha mente, você vai falar assim, pecado, sai daqui, some daqui. Uma vez que nós colocamos o nosso coração, a nossa mente nas mãos de Deus e nós pedimos, Senhor, guarda meu coração, me livra de todo pecado. Gente, nós não estamos isentos de pecar, mas uma vez que você conhece a palavra, uma vez que você medita nesta palavra, é impossível. Você vai vivendo uma vida de santificação gradual. E pecado é acidente, não é planejado, entende? Não estou falando de uma vida perfeita, porque acho que a vida perfeita ela não vai existir, ela só existe em Cristo. Em Cristo existe uma vida perfeita, sabe? E quando você pega e fala assim, Deus, guarda meu coração, a palavra não mente. Gente, eu olho para essa palavra e eu acredito fielmente que ela é verdadeira. E a palavra não mente. A palavra nos diz, medita nesta palavra dia e noite, para que não te apartes do seu coração as palavras que nela está escrito. E trate de praticar tudo quanto foi escrito. Era essa a instrução para os reis. Era essas instruções dadas para todo aquele que ocupava um cargo de liderança. Quando a gente chega em Salmo 1, a palavra vai dizer, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho de pecadores e não se assenta na roda daqueles que se escarnecem. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nesta lei medita de dia e de noite, para que você seja como uma árvore plantada em meio a ribeiros, que produz o seu fruto na estação própria, e tudo quanto você fizer prosperará. A palavra mente, a palavra não mente. Se você só pega conselho com quem é ímpio, com quem não é de Deus, mas porque a pessoa tem caráter, você fala assim, Rara, meus amigos são ímpios. Ímpios eu falo, gente que não conhece a Deus. Se o seu conselho é tomado com quem não conhece a Deus, vai dar problema. Se você vive assentado em roda de escarnecedores, vai dar problema. Se você vive o tempo todo conselho com os ímpios, caminho dos pecadores, o tempo todo falando mentira e não conserta, o tempo todo ali, a vida não muda. Vai dar ruim. Mas ele fala que aquele que medita na palavra dia e noite, esse é semelhante a uma árvore que foi plantada em meio a ribeiros. Ou seja, aquela planta, aquela árvore, ela não tem falta de água. E quando uma planta ela não tem falta de água, ela produz os frutos na estação própria. E você sabe o que é produzir fruto na estação própria? Produzir fruto na estação própria é você ter paciência em tempo de guerra, paz em tempo de guerra. É você ter paciência em um ambiente conturbado. É você ter, vamos colocar aqui, domínio próprio em meio a alguém te irritando. Isso é ter fruto na estação própria. Porque eu ter paz ao acordar, ninguém me ofendeu, ninguém mexeu comigo, eu estou vivendo muito bem, acabei de acordar, gente. Eu estar com meu coração em paz é muito fácil. Agora, manter a paz quando você recebe uma mensagem, quando você recebe uma acusação, quando você recebe, sei lá, alguém te atormentando dentro da sua casa, falando na sua cabeça, isso é difícil. Quantas vezes a gente entra numa discussão e a gente já altera de cara? Pá. Meu entendimento é esse, nada. Você já lança ali o seu entendimento e você já não quer, você quer falar, bater boca, e ali você perde a paz. Ali você perde o domínio próprio. Ali você perde a alegria. Aí você não produziu fruto na estação própria.
Você ficar alegre quando você ganha um carro, quando você ganha uma casa, é muito fácil, mas permanece alegre dentro do hospital. Permanece alegre dentro de um cenário de luto. Permanece alegre dentro de um momento de enfermidade ou de problemas financeiros. É muito difícil, gente. Mas a palavra fala que aquele que medita na palavra dia e noite, esse é como uma árvore que produz frutos em estação própria. Então o segredo está em meditar na palavra. Aí você pode ler uma vez, 2 vezes e achar que não teve efetividade. Mas eu quero te falar, teve. Eu estava falando com Deus hoje na hora que eu estava tomando banho, o seguinte, falei, Deus, como que eu posso ser tão esquecida? Eu acabei de ler Provérbios. Eu não sei metade do que se trata. E aí eu fiquei resmungando com Deus, Deus, não dá. Eu não consigo decorar a palavra, eu não consigo isso e aquilo, porque eu cobro muito de mim. Gosto de colocar o padrão aqui em cima. Pra mim, quando o povo fala assim, é melhor feito do que perfeito, pra mim essa frase não existe. Mas existe, tá, gente? É melhor feito do que perfeito. É melhor você tirar 3 minutos e ler a palavra fazendo seu devocional 5 minutos do que você não ler, tá? Eu cobro muito. E aí eu fui falando com Deus, Deus, não dá. E Deus falou assim, filha, você ouviu a palavra. Ela já tá dentro do seu coração. No tempo certo isso vai ter efeito. E eu falei, tá, então tá bom. Se é assim, tá bom. Mas eu queria decorar, eu queria saber falar. Mas talvez isso seria para ego próprio. Seria só para falar que eu sei? Não, eu preciso aplicar aquela palavra no tempo que eu precisar dela. Então leia, não acha que vai ser tempo perdido, não acha que não vai ter efetividade, porque vai dar certo, tá? Então, eu comecei falando isso por quê? Por conta de santificação. Aí por isso eu fui em Eclesiastes. Quando Deus tira aquele povo e fala assim, por 7 dias você vai ficar sem comer pão fermentado, e trazendo para os dias de hoje, ele diz, a caminhada com Cristo, vocês vão passar uma caminhada comendo pão sem fermento, que significa um pão puro. O pecado, um pouquinho de fermento, ele leveda toda a massa. Um pouquinho de pecado estraga toda a sua comunhão com Deus. Não tem nada que te separa do Senhor, a não ser o pecado. Então toda vez que você começa a orar, uma das coisas que você precisa fazer imediatamente quando você começa a orar, Pai, perdoa o meu pecado. Pai, perdoa o meu pecado. Porque se o Senhor não perdoa o meu pecado, se eu não peço, se eu não me arrependo, não tem como eu conversar com o Senhor porque eu estou separada. A única coisa que vai trazer comunhão de volta é o sangue de Jesus sobre a nossa vida. Por isso que nós precisamos nos arrepender. A nossa vida é uma caminhada de santificação e pedindo a Deus o tempo todo, Deus, eu me arrependo. Deus, eu me arrependo. Quando os discípulos eles começam a anunciar o Evangelho de Cristo, né, depois de Jesus ter partido, e tem uma pregação de Pedro que mais de 3.000 almas se convertem ao Senhor Jesus. E a pregação de Pedro era, arrependam-se. Arrependam-se. E eu quero falar para vocês, durante esse tempo que nós vamos ler Êxodo, o que Deus está falando com o povo é, volte seu coração para mim. Eu quero fazer de vocês o meu povo. Eu quero mostrar para vocês uma nova cultura. E Deus diz hoje para Joana, para Alice, para Ana, para Roberta, para Maria, um tanto de coisa. Gente, Raira, arrependa-se. Arrependa-se. Gente, a palavra de Deus, ela renova todos os dias, mas o discurso não muda. O discurso é sempre sobre Jesus. Vai ser sempre sobre Ele, vai ser sempre anunciando Ele. E o discurso de Jesus é se arrependa. Se arrependa porque é chegado o reino de Deus. Eu quero gastar a minha vida mesmo lendo palavra, eu quero gastar a minha vida anunciando Jesus, e se Ele me permitir, se Ele quiser, eu sempre estarei falando da palavra dEle, mas o discurso tem que permanecer o mesmo, arrependam-se. Aí você fala, Raira, eu vivo uma vida tranquila, eu não vivo uma vida de pecado, mas o nosso coração precisa ser um coração arrependido. E se você acha que você já chegou no ponto máximo de arrependimento, pede quebrantamento. Nós precisamos chorar na presença de Deus. Nós precisamos clamar e falar, Deus, tem misericórdia de nós. Porque o nosso coração ele é corrupto. Ao mesmo tempo que eu estou aqui falando uma palavra com vocês,
Amanhã pode sair um escândalo e você falar assim: ah, bem que eu sabia, a Raira nunca me enganou. Com aquele devocional dela pela manhã, gente, o meu coração é corrupto quanto o seu. Eu tô tão vulnerável ao pecado quanto vocês. Não tem uma santificação maior na minha vida, porque eu abro meu Instagram e ensino palavra para 50 pessoas, para 30 pessoas. Meu coração é tão corrupto quanto. E por isso eu peço a misericórdia de Deus sobre a minha vida todos os dias. Porque se eu me apartar dessa palavra, pronto, eu caio. Se eu deixo um dia de ler, gente, o meu coração já fica assim, ó. Invejoso, ciumento, egoísta. Dá vazão para esses sentimentos para você ver como é que eles entram e enraizam dentro do nosso coração. Então toda manhã você corta na raiz, faz ó, cortado na raiz. Cortado na raiz. É assim que tem que ser. Então vamos lá, versículo 11. No sétimo dia, no versículo 8, tá? No sétimo dia, cada um explique a seus filhos: hoje celebro aquilo que o Senhor fez por mim quando eu saí do Egito. Esta festa anual será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão e um símbolo colocado na testa. Ela servirá para lembrá-los sempre de manter instruções do Senhor em seus lábios, pois o Senhor resgatou do Egito com mão poderosa. Deus está tirando aquele povo do Egito. E ele disse: vocês vão celebrar essa festa todo ano no mês de Abibe. E aí, quando você terminar, no sétimo dia, você vai fazer uma festa, essa festa ao Senhor, e vocês vão comer sem fermento. E no período, não deve haver comida nenhuma fermentada no meio de vocês. No sétimo dia, nesse dia de festa, você vai contar para os seus filhos o que você está celebrando. E você vai falar: filhos, nós estamos celebrando a mão poderosa do Senhor, que nos tirou da terra do Egito. Aqui eu vejo uma importância muito grande de você compartilhar com a sua família, com os seus filhos, aquilo que Deus tem feito no seu meio. A palavra nos diz que a fé vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. Ouvir as experiências que o Senhor move no nosso meio. Toda vez que você senta ao lado de alguém que tem muito testemunho para contar, gente, isso é tão enriquecedor, porque a pessoa começa a te contar testemunhos, e Deus fez isso, Deus fez aquilo, e aí você fica assim: nossa, é mesmo? Deus faz, né? Deus move, e aí a sua fé vai sendo acrescentada, e aí você fala: da mesma forma que fez com fulano, Deus pode fazer na minha vida. E isso vai acrescentando a fé. E aí eu vejo a importância de nós compartilharmos os feitos do Senhor e passar por várias gerações o que Deus está movendo no nosso meio. Deus deixou isso como ordenança. Vocês vão contar para os seus filhos. Essa festa será um sinal visível para vocês, como uma marca gravada na mão e na testa. Isso não é físico, isso não é literal. É sentido figurado. Eu vejo que da mesma forma é quando chega em Apocalipse, sabe? Quando em Apocalipse fala sobre uma marca que será colocada na mão e na testa, eu vejo que é uma mudança de mentalidade e obras das mãos. Porque quando ele fala: toda vez que vocês fizerem essa festa, será como um sinal visível, e marcará a mente, né, a testa e as mãos, para mim é sentido figurado, que pelas obras das suas mãos, pela atitude e mudança da mente de vocês vão marcar uma geração, né, com esse sinal visível, com a cultura, com aquilo que Deus já fez no meio de vocês. Então guarda isso, né? É o que Deus está falando com ele. Sempre manter essa instrução em seus lábios, pois o Senhor resgatou vocês com uma mão forte e poderosa. Versículo 11 agora. Versículo 10. Portanto, cumpram a ordem de realizar a festa a cada ano, na data estabelecida. E isto que vocês farão quando o Senhor cumprir o juramento dele a seus antepassados. Quando ele lhes der a terra onde hoje vivem os cananeus, apresentem ao Senhor todos os primeiros filhos homens, todos os machos e as primeiras crias, pois pertence ao Senhor. Para resgatar a primeira cria do jumento, entregue ao Senhor um substituto, um cordeiro ou um cabrito. Caso não resgatem o animal, terão que quebrar o pescoço dele. Quanto aos primeiros filhos homens, será obrigatório resgatá-los. Vamos entender essa parte. Do versículo 11
até o versículo 13, Deus está dizendo: o primeiro filho me pertence, o primogênito é meu e a primeira cria é minha. Se nascer um jumento, você deve resgatar. Todavia, todos os filhos homens devem ser resgatados. O que isso quer dizer? A primeira cria deveria ser oferecida em holocausto a Deus, um derramamento de sangue. Gente, toda vez que a gente vê derramamento de sangue na Bíblia, fala o tão agressivo é o pecado. Porque o derramamento de sangue, ele só foi instituído por conta do pecado. Porque a partir do momento que o homem pecou, agora o derramamento de sangue ele vai acontecer de geração em geração. O último sacrifício e derramamento de sangue acontecido foi com o de Jesus. Os judeus não acreditam em Jesus. Então eles permanecem ainda com essa ideia, com essa cultura de que tem que derramar sangue, de que tem que sacrificar. Porém, hoje eles estão sem o templo, então eles não fazem o sacrifício, mas eles acreditam na reconstrução do templo e que vai chegar o dia que eles vão voltar a oferecer sacrifício e holocausto por conta da severidade do pecado. Deus está dizendo: a primeira cria é minha, vocês vão sacrificar o cordeiro, o cabrito, é meu. Porém, se nascer um jumento, jumento não é um animal que se sacrificava. E ele está dizendo: se esse animal que nasce não é um animal que eu recebo como sacrifício, você vai pegar um cordeiro, um cabrito, uma ovelha e vai sacrificar no lugar desse jumento. Se você não quiser fazer isso, você vai ter que quebrar a cabeça da jumenta, porque o primeiro animal é meu. Como o filho você não vai matar, o filho eu não vou receber o sacrifício em holocausto. Você vai oferecer um cordeiro no lugar dele. É isso que a Bíblia está dizendo. É obrigatório resgatá-lo. Então, resgatar é oferecer algo em troca. Foi o que o Senhor Jesus ele fez com a gente. Nós estávamos afastados de Deus, debaixo do domínio do pecado. Nesse domínio, o que nos esperava era a morte eterna. A não ser que nós, por conta própria, oferecesse a nossa vida ou vivesse uma vida sem pecado, o que é impossível. Aí ele fala: eu vou resgatar um povo. E aí Deus ele manda Jesus para nos resgatar. Ele oferece o seu filho, em troca ele ganha a nossa vida. Então ele nos resgatou, ele não nos matou. A morte que nós vamos viver é só a morte física, aqueles que estão em Cristo, tá? No futuro seus filhos lhe perguntarão o que significa tudo isso e vocês responderão: com a força de sua mão poderosa, o Senhor nos tirou da terra do Egito, onde estávamos escravos. O faraó se recusou teimosamente de nos deixar sair. Por isso o Senhor matou todos os primeiros filhos, homens da terra do Egito, e também os machos das primeiras crias dos animais. E por isso que hoje sacrificamos todos os machos das primeiras crias ao Senhor, mas sempre resgatamos o primeiro filho homem. Essa cerimônia será como uma marca gravada na mão ou como um símbolo colocado na testa. É uma lembrança de que a força da mão poderosa do Senhor nos tirou do Egito. Quando por fim o faraó nos deixou sair, Deus não nos conduziu pela estrada principal que corta o território dos filisteus. Embora fosse o caminho mais curto, Deus disse: se eles tiverem de enfrentar uma batalha, pode ser que eles mudem de ideia e voltem para o Egito. Por isso, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto rumo ao Mar Vermelho. Assim os israelitas saíram do Egito como um exército preparado para marchar. Moisés levou consigo os ossos de José, pois José havia feito os filhos de Israel jurarem, dizendo: Deus certamente virá e ajudá-los. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui, como com vocês. O povo saiu de Sucote e acampou em Etã, à beira do deserto. O Senhor ia diante deles, durante o dia guiava com uma coluna de nuvem, durante a noite fornecia luz com uma coluna de fogo. Isso permitia que eles caminhassem de dia e de noite. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia e nem a coluna de fogo durante a noite. Gente, escreve essa frase: o Senhor é tudo o que precisamos. O Senhor é tudo o que precisamos. Ele está dizendo: sabe por que vocês vão contar? Quando seus filhos perguntarem por que nós fazemos essa festa, por que nós praticamos esse ritual, por que deve sacrificar? E aí Deus disse: vocês vão responder aos seus filhos, porque com uma mão poderosa o Senhor nos livrou
de uma escravidão no Egito. Essa história devia ser contada para o povo hebreu. E hoje eu vou falar com vocês por que se deve contar das festas que praticamos, daquilo que nós fazemos, porque o Senhor nos livrou da mão da escravidão do pecado. Isso deve ser passado de geração em geração. O seu filho tem que conhecer que a mão do Senhor é suficiente e que o Senhor é tudo o que ele precisa. A palavra vai finalizar aqui o capítulo 13 dizendo: e Deus, conduziu o povo por um caminho mais longo, porque se fosse pelo caminho principal, eles estariam de frente a um território filisteu. Ali seria a primeira guerra e eles desistiriam e voltariam para o Egito. Quantas vezes Deus vai nos livrar de um processo tão rápido e nos colocar num processo mais delongado, porque Ele sabe que se Ele expor a gente nesse processo mais árduo, nesse confronto, nessa batalha, a gente desiste. Gente, se tá difícil, saiba que o Senhor ainda escolheu um caminho mais longo para te levar. Porque se Ele escolhesse o próximo, o caminho principal, talvez Ele perderia o seu coração. Deus vai te expor a ofensa. Deus vai te expor a calúnias. Deus vai te expor a dor. Deus vai te expor um tanto de coisa. E entenda, esse ainda está sendo o caminho mais longo. Porque Ele poderia simplesmente te colocar num ponto de batalha que você vai ser confrontado com acusação, com dor, com enfermidade, com morte, com um tanto de coisa. Vai falar assim: agora você está preparado. Porque o propósito do Senhor é nos preparar para cumprir o plano que Ele tem para nós. Hoje eu me considero uma pessoa que já foi bem surrada na vida. Mas isso começou desde o meu nascimento. Isso começou desde a minha criação lá no passado. Cada dor, cada luta, cada necessidade que eu tive, cada alfinetada que eu levei da vida, toda vez que eu punha a mão em alguma coisa, espetou. Fez ser quem eu sou hoje. E hoje eu considero a Raira de hoje ainda um pouco mimizenta, meia chata, sabe? Meia resmungona. Porém, eu considero que eu sou bem mais resiliente. Para me jogar no chão tem que ser uma coisa mais forte. Porque eu já passei por tanta coisa, gente, tanta coisa. O dia que nós tivermos a oportunidade de tomar um café, eu conto para vocês. Mas, gente, é tanta coisa. Então, às vezes você olha para sua vida e você fala assim: nossa, mas eu sofro a vida inteira. Eu quero te dizer uma coisa: ainda não chegou no ponto que Deus quer. Você vai ver o que vai acontecer com esse povo agora. E Deus está dizendo: eu poderia fazer com que eles chegassem na terra, a terra cananeia, a terra que mana leite e mel, pela estrada principal. Eles poderiam ir pela estrada principal. Só que se eles forem pela estrada principal, eles não vão dar conta. E eu não vou perder eles, porque se eles for confrontados, obrigada, Joana, eles vão voltar para o Egito e eu não quero que eles voltem para lá. E Deus está dizendo assim: olha, eu não vou te expor a tudo que eu precisava de uma vez só. Eu tenho um plano para executar na sua vida. Eu vou te usar. Não acha que é só uma pessoa que Deus vai usar. Tanto para propósitos altos e grandes e visíveis, que muitos podem considerar importante, quanto para projetos simples, evangelizar e ganhar o seu vizinho. Talvez é algo simples, ninguém vai ver, ninguém nunca vai ficar sabendo que você ganhou o seu vizinho. Talvez um projeto simples, do mais simples projeto que nós consideramos, porque todos para Deus é importante, ao mais alto cargo invisível. Deus, Ele vai trabalhar o nosso coração antes. Você tem propósito. Você não precisa ficar perturbado, preocupado. Eu tenho que saber meu propósito. Não é assim. Você tem algo a executar em Deus. E Ele vai forjar o seu caráter antes. Eu vi uma frase do Luiz Hermínio essa semana e eu achei muito interessante. Ele fala o seguinte na frase: Deus nunca vai pedir pouco de quem Ele investiu pesado. E eu achei essa frase uma verdade, porque quem passou por muita dor, muito cenário de luta, Deus estava forjando caráter. E Deus vai usar de uma maneira linda. Deixa eu ler. O povo esperou 430 anos para o propósito se cumprir.
E eu querendo que seja em 2 anos. Não vai. E eu falo ainda, eu também, eu já passei por tanta coisa, de caminhada com Cristo. Eu tenho 14 anos e eu creio que antes dele cumprir muitos propósitos na minha vida, eu ainda vou ter que chorar mais, eu ainda vou ter que bater o joelho no chão mais, eu ainda vou ter que gastar muito, 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 muito mais tempo na palavra. Então, gente, é só respeitar o nosso processo. Eu amo estar aqui pela manhã com vocês. É um privilégio. E eu considero esse privilégio também, sabe, do lado que vocês estão. Da gente bater papo da palavra, da gente trazer uma visão diferente, da gente ser alinhado, da gente ser, sabe, ponderado. Quando eu olho para a Rara de 24 anos, eu falo assim, que inconsequente. E eu lembro que com 24 anos, eu tinha um grupo de mulheres. E eu cuidava de 60 mulheres. Eram 60 mulheres que tinha no grupo. E eu lembro o dia que a minha pastora virou e falou assim, Rara, acaba com o grupo. Não quero esse grupo mais, tem uma confusão. E eu falei, tá bom. Eu acabei na força do ódio. Porque eu falei, não é possível. Por que a pastora tá pedindo pra eu acabar com um grupo de 60 mulheres? Mas a Rara é de 24 anos, gente. Nossa, coitada dela. Coitada dela. Era religiosa, não sabia conduzir situação. Hoje eu vejo, tipo assim, o Senhor me livrou, porque poderia ser pior, né? Se a pastora não tivesse acabado com esse grupo. Então até esse não que eu tomei lá atrás, ele serviu para alguma coisa. Então não fique indignado com o seu pastor, com a sua pastora, com o seu pai, com sua mãe, com o seu esposo, com as pessoas que te podam. E fala assim, vou cortar esse ramo aqui. Aí você fala, poxa vida, esse ramo tava tão bonito, tava dando flores, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Sabe, na sua visão tava certo, mas era um ramo disfuncional. Tava crescendo aleatoriamente, sabe? Então, se permita ser podado, deixa ser cortado mesmo, sabe? Essa palavra cai também em 2 Coríntios 12, 9 ao 14. É uma pergunta, Duda? Ou você tá me contando? Eu não entendi. Eu tenho também um grupo de mulheres. Eu com 50 anos agora, que estou acordando para a vida. É isso, Lúcia. É bem isso. Por isso que a preciosidade, quando você senta perto de um idoso. Sabe aquela pessoa que tem 70 anos, 80 anos? Você sente e fica escutando ela? Eu amo escutar as pessoas mais velhas. Amo. Aquela pessoa tem uma propriedade. E às vezes aquilo que você acha que está fazendo certo, ela já passou por aquilo. É uma pergunta. Raira, essa palavra cai também em 2 Coríntios 12, do 9 ao 14. Eu não vou lembrar de cor, então eu vou abrir. 2 Coríntios 12. Segunda Coríntios 12, do 9 ao 14. Quando estive com vocês, certamente dei prova que sou apóstolo, pois com grande paciência realizei sinais, maravilhas e milagres entre vocês. A única coisa que eu não fiz ou faço nas igrejas, nas outras igrejas, foi me tornar um peso para vocês. Perdoe-me por essa injustiça. Agora irei visitá-los pela 3ª vez e não serei um peso para vocês. Eu não sei se a referência está certa, mas 2 Coríntios está dizendo isso. Sobre Paulo dizer que ele não queria ser peso para aquela igreja em pedir oferta. Seria essa a referência mesmo, Duda? Depois você confere, porque eu não vi relação não, tá? Com o que a gente está falando. Mas eu tô falando sobre Deus ter falado, eu não vou colocar vocês pelo caminho principal. Por quê? Pelo caminho principal vai ser mais duro, vocês vão fraquejar e vão voltar para o Egito. Eu não quero que isso aconteça. E aí eu pedi para vocês escrever, o Senhor é tudo que eu preciso. Porque quando Deus tira aquele povo do Egito, a palavra nos diz que durante o dia eles tinham uma coluna de nuvem. É o que produzia sombra para eles. E à noite tinha uma coluna de fogo. E essa coluna de fogo era o que fazia eles aquecido e iluminava o caminho. E eles se moviam de acordo com aquela coluna. Gente, Deus é tudo que nós precisamos. Ontem, pela 2ª vez, aconteceu algo extraordinário. Que foi o tanque de gasolina, o nosso reservatório de gasolina, subiu pontos. Né? A gente abasteceu antes de ontem, na terça-feira, nós abastecemos. Fizemos visita, rodamos e baixou um pouquinho de gasolina. E aí ontem nós fomos uma reunião
Saindo da reunião, nós fomos levar uma irmã em casa. Aí a Cacau disse que no caminho, levando a irmã em casa, a gasolina subiu de novo. E ela falou assim, amiga, a gasolina subiu. Só na hora que ela entregou a moça que ela me contou. A gasolina subiu de novo. E eu contei na semana passada pra vocês que tinha acontecido. Foi uma semana que eu fui buscar um amigo no aeroporto. Eu fui em Vespasiano porque tem um trabalho prisional. Eu fui na minha casa. E assim, foi um tanto de coisa. E tudo 50 quilômetros que eu tô falando. E aí eu falei, Deus, o Senhor é perfeito em tudo que faz. E bobo é aquele que acha que Deus precisa do dinheiro dele pra alguma coisa. Deus não precisa do seu dinheiro. E Deus não precisa de ninguém para Ele suprir as suas necessidades. Eu tô falando do que eu vivi. A Cacau tá de prova e aconteceu. Nós abastecemos, a gasolina caiu na terça-feira e ontem o nosso tanque estava cheio de novo. E nós não abastecemos. O Senhor é tudo que eu preciso. Eu gosto de viver esses milagres e eu não trato como comum. E eu fiquei assim, sério, amiga? Você tá falando sério? Amiga, sério? Amiga, você acha que não pode? Não pode ser? E eu fiquei tentando achar meios para justificar o tanque ter enchido novamente. Mas não tem explicação. É a mão do Senhor sobre a minha vida. Gente, eu vivo para a obra. Eu não recebo salário de ninguém. Quem me abastece todos os dias é o Senhor. É Ele que me manda a provisão que eu preciso para o mês. E eu fico assim, maravilhada quando acontece um negócio desse. E a coluna de fogo ia durante a noite. E a coluna de nuvem, trazendo sombra, ia durante o dia. O Senhor é tudo que você precisa. Não dependa de homens. Não compartilhe seus problemas com quem não resolve, mas compartilha com o Senhor. Eu tenho uma listinha de coisas que eu peço para o Senhor. Ele não resolve tudo, não. Ele não me dá tudo, mas Ele sempre traz aquilo que eu preciso. E aí a Cacau virou para mim e falou assim, amiga, eu acho que tem um mistério em levar as pessoas em casa, em dar carona. Claro que tem. Alma generosa essa prosperará. Tudo quanto você plantar, isso você vai colher. Se você planta generosidade, vai colher generosidade e bondade da parte de Deus. E eu fico maravilhada. E eu quero que vocês vivam isso, tá, gente? No mais simples que seja, ao mais sofisticado pedido, lembre-se que Deus é que vai te trazer esse presente. Não apoie nas pessoas. Não vira e fala assim, eu vou compartilhar meu problema com aquele fulano ou com aquela fulana que tem muito dinheiro porque eles vão me dar dinheiro, eles vão me ajudar no meu problema. Não, compartilhe o seu problema com o Senhor. Eu tenho certeza que Ele vai suprir. Amém? Amém. Eu não tenho falta, gente, eu não tenho falta. Ele vai fazendo, sabe, da maneira dele. Tem hora que eu fico meio surtada, mas dá tudo certo, sempre dá certo. Então que a confiança de vocês esteja no Senhor. Ele é tudo que nós precisamos. Amanhã nós vamos falar sobre a travessia do Mar Vermelho, mas hoje nós vamos parar aqui no capítulo 13, finalizando com esse desfecho lindo. E o Senhor estava com eles e fornecia luz e fornecia sombra, tá? Que Deus ele traga a sombra para a sua vida na hora que você precisa e a luz no momento certo. Sempre dou carona, fico imensamente feliz. Se Deus me deu carro é para abençoar, é isso. Deus muito além tem vivido isso. Agora deixa eu voltar aqui no 2 Coríntios da minha irmã, peraí. Sobre o espinho de Paulo e ele pedir ajuda e Deus ver 3 vezes e não receber. Não é nessa referência não, viu, Duda? 2 Coríntios, aquela referência que você passou, 12, do 9 ao 14, vai falar de Paulo não querer ser peso para a igreja. Porque ele tá falando assim, vocês acham ruim ter que cuidar de mim? Eu não quero ser um peso para vocês. Deus me supre. No espinho da carne, eu acho que é outra referência. Mas o espinho na carne, a palavra diz que era para Paulo não ensoberbecer diante de tudo que ele tinha visto com o Senhor. Paulo, ele conheceu muita coisa, ele viu muita coisa, ele viveu muita experiência em Deus. E Deus está dizendo para ele, Paulo, eu vou te colocar esse espinho aqui só para você lembrar que você não é isso tudo não, tá? E Deus não tirou mesmo não. A live vai ficar salva? Vai, Laís. Vai ficar salva. Tanto aqui no Instagram quanto no YouTube, tá? Tem alguém aqui que ainda não aceitou Jesus como seu Senhor e gostaria de fazer isso nessa manhã? Se você quer aceitar Jesus, você vai escrever assim, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Senhor.
E se você se desviou do caminho, entrou na live, caiu de paraquedas aqui, você quer voltar para esse caminho, você vai escrever: Senhor Jesus, eu quero voltar e eu vou orar por vocês. Já tô terminando. Não sai antes da bênção não, viu? Recebe oração, que o seu dia seja abençoado. Amanhã é sexta-feira, último dia de live da semana. Amanhã nós vamos falar do Mar Vermelho, tá? E é isso. Coloca sua mão no coração. Feche seus olhos. Tem que fechar. Fecha o olho, moço. Fecha o olho, moço. Fecha o olho. Então eu pra mim ainda? Fecha o olho. Fecha seu olho, senhor. Fecha o olho, senhor. Fecha o olho. E repete comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que ela possa germinar em meu coração e produzir frutos no tempo certo. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma dessas vidas tão preciosas, Pai. O Senhor me confiou um rebanho tão lindo, Pai, que eu possa mesmo ser, sabe, a pessoa com quem eles possam contar, que eu seja a pessoa com quem eles vão contar em oração, em conhecer mais da palavra, que eles possam, meu Deus, cada dia mais ser apaixonados pelo Senhor. Pai, por meio desse devocional, eu quero te agradecer porque o Senhor me escolheu para esse tempo, me ensina a fazer jus a esse chamado. Pai, que nós possamos corresponder ao chamado do Senhor, que cada filho aqui representado, que o Senhor venha usá-lo de maneira linda. Eu sei que o Senhor está forjando caráter, alguns aqui já estão prontos, outros ainda em processo, e eu quero te pedir, Deus, traga discernimento para que eles possam entender o tempo e o modo que o Senhor vai operar todas as coisas. Deus, eu te agradeço por mais uma oportunidade de vida. Obrigado, Deus. Nós te pedimos a bênção para estar conosco durante esse dia, que nós possamos estar exatamente no lugar que o Senhor esperava que nós estivéssemos. Nos conduz, coloca pessoas no nosso caminho, Deus. Por favor, coloca pessoas no nosso caminho, pessoas que nós vamos poder ajudar, pessoas que nós vamos poder anunciar Cristo, pessoas, Pai, coloca pessoas na nossa vida. Nos deixa ser útil no reino, em nome de Jesus. Esse é o meu pedido. Eu abençoo cada vida aqui, que eles façam um dia excepcional diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Amém. Vocês não fecharam o olho, né? Gente, vou pegar vocês. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e suficiente. Glória a Jesus pela sua vida. Deixa eu ver seu nome. Eu não sei seu nome, tá galo branco, branco, branco. É o galo branco, muito branco, né? Eu não sei como é que é o seu nome. Qual é o seu nome? Deus, escreve o nome do galo branco, branco, branco no livro da vida. Eu não sei o nome dele, mas o Senhor conhece e sabe. Ele reconheceu publicamente que precisa do Senhor. Escreve o nome dele no livro da vida, Pai, em nome de Jesus. Essa é a minha oração. Que o Senhor te abençoe, viu, meu irmão, minha irmã, não sei qual que é o seu nome. Que você possa permanecer firme nos caminhos do Pai. Está convidado ou convidada para estar todas as manhãs aqui na live, viu, fazendo devocional com a gente. Vai ser um prazer. Para você que está aqui pela primeira vez, nós temos um grupo no WhatsApp. É onde eu mando o resuminho da live, a tarefa e a música devocional. Viu? Nelson, seja bem-vindo, tá? A essa família. Todas as manhãs, Nelson, nós fazemos devocional. Então você já está convidado, tá bom? Fiquem com Jesus. Um beijo. Um queijo. E até amanhã, se Deus quiser. Ô Duda, o link para entrar no grupo fica na minha bio. Vai lá na bio, vai ter um link. Aí você vai clicar em Enxergando as Escrituras. Se caso você não conseguir entrar, me manda uma mensagem no direct que eu te adiciono sim, tá bom? Um beijo. Deus abençoe vocês.